Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui com vocês desde o início para a gente ver certinho. Tá, então, aqui, ó, quando vocês clicam lá no Drive, tá? Que ainda tem dúvida de como acessar, quando você abre a página do Google, da internet, se você usa o Chrome, ele já vai aparecer, né, essas bolinhas aqui no cantinho. Então, se você clica aqui, aparece já, né, o símbolo do Drive. E você clica aqui, ele vai abrir essa página aqui. Nessa página aqui, você vai aqui em Meu Drive, vai clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha, onde tem várias opções, e a gente vai usar uma das ferramentas do Google, que é o formulário. Tá? Se você for na flechinha, ele abre duas opções, mas a gente vai usar aqui o formulário em branco, que é a opção mais fácil de você utilizar para fazer esse formulário. Então, a gente clica aqui, vou compartilhar agora a página que abriu, tá aqui, aparece aqui. Tá? Aparece sempre dessa forma, né, com essa cor, mas isso pode ser alterado. Tem algumas coisinhas aqui que eu vou explicar para vocês como fazer. Aí você pode, de imediato, colocar o título, né? Esse título está relacionado ao tema que você escolheu para fazer a pesquisa. Tá? Então, eu vou criar um tema qualquer aqui só para a gente discutir um pouquinho. Então, vou fazer um formulário aqui sobre carros. E aí, aqui embaixo do título, você vai colocar a descrição desse formulário, qual é o objetivo com que você está fazendo. Porque você vai enviar isso, né, para as pessoas têm que saber o que elas têm o que elas estão respondendo, qual é o assunto desse formulário. Então, você, além do título, você pode colocar uma breve descrição do que você pretende com esse formulário. Então, o objetivo desse formulário é obter informações sobre os tipos de carro que as pessoas mais gostam. Só um exemplo aqui, só para a gente começar aqui, tá? E aí, abaixo dessa descrição, aparece uma outra janelinha aqui, ó, vocês podem ver, é onde vocês vão colocar as perguntas. Essas perguntas, elas não estão numeradas, então, se você quiser colocar números nas perguntas, você pode colocar, mas você que vai ter que colocar, tá? Então, quando você clica em cima, ó, veja que mudou já o layout daquela janelinha que estava escrito só pergunta, né? Ó, eu posso até voltar e mostrar para vocês. A gente estava aqui, toda vez que você clica em cima, ele abre as opções que você tem para editar essa pergunta. Então, aqui eu vou colocar o texto da pergunta. Aqui, se você quiser colocar uma imagem para representar, você pode colocar, tá? É só você clicar aqui, ó. Ele vai abrir uma janela onde vai te dar a opção de você, né, fazer o upload do seu computador ou do celular, ou se você puder, né, de uma câmera ou até mesmo de imagens do próprio Google, que você pode pesquisar. Tá? Aqui do lado, a gente tem aqui o tipo de opções, o tipo da pergunta que você está fazendo. Né? Então, aqui tá, ele já aparece selecionado a múltipla escolha, mas eu posso pôr como uma resposta curta, se for uma pergunta aberta, onde você queira que a pessoa escreva o que ela, né, quer sobre aquela pergunta. A resposta curta é se for uma pergunta rápida, e normalmente é o que você vai usar aqui, porque você não quer que a pessoa fique escrevendo muito. Mas tem a opção também de parágrafo, onde a pessoa pode escrever mais, mas não há necessidade de usar essa opção. Acho que a resposta curta é mais fácil. A múltipla escolha, que é a mais indicada para formulários, para que as pessoas tenham facilidade na hora de responder. Essas caixas de seleção, há uma diferença entre escolher a múltipla escolha e a caixa de seleção. Isso é bem importante que vocês percebam essa diferença. Na múltipla escolha, você
só pode escolher uma opção. Então, se você colocar lá 4 opções ou 5 opções, a pessoa vai ter que escolher uma só. Então, ela vai ter que escolher apenas uma. Na caixa de seleção, que aí você vai ver a diferença pelo formato. Agora, veja que agora aqui, em vez de ser um círculo, a bolinha, agora virou um quadradinho. Então, quando é um quadradinho, é uma caixa de seleção. Significa que você pode escolher mais de uma opção. Se quiser escolher 2, se quiser escolher 3, se quiser escolher 4, se quiser escolher todas, você pode escolher. Então, lembrem-se dessa diferença. Às vezes, assim, que nem aqui, eu vou fazer umas perguntas aqui para exemplificar melhor isso, né? Para a gente poder usar esses tipos aí. Essa lista suspensa é quando você clica e abre uma janelinha com as opções, mas não há necessidade de utilizar essa nesse momento. Uma outra opção que pode ser bastante útil nesse formulário é a escala linear. A gente vai fazer uma opção ali que se encaixa dentro daqueles exemplos que eu comentei com vocês lá no site do SurveyMonkey, onde você tem uma escala de opções de resposta. Então, aqui pode variar de 1 até 5, ou você pode escolher mais números, né? Você pode ir de 1 até 10 se você quiser. E aí o marcador você vai definir, né? O 1 se é, né, a opção mais inferior ou se o 10 é a opção superior. E você pode escolher, né, como que você vai querer. Tá? Então são várias opções, mas essas são as principais, né? A de múltipla escolha, a de resposta curta, a de caixa de seleção e essa de escala linear. Vamos aqui para a de múltipla escolha para a gente ver outras ferramentas que tem na pergunta. Eu posso, além de colocar, escrever qual a opção de resposta que a pessoa tem. Então, por exemplo, vamos criar uma pergunta aqui, eu vou numerar essa pergunta, se você quiser, você não precisa, tá? Mas eu vou colocar aqui 1.0, ou se você quiser colocar 1 e um parênteses também, você que escolhe, ou 1 e um tracinho também, você que escolhe esse layout aí. Eu gosto sempre de 1 e um ponto ali. Tá? Como é sobre carros, né, eu posso fazer várias perguntas, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma primeira pergunta só para a gente começar o nosso formulário. Então, a gente vai começar um formulário, é interessante se você, dependendo do perfil das pessoas que vão responder e do tema que você escolheu, é interessante você obter informações básicas, como, por exemplo, se a pessoa é do sexo masculino ou do sexo feminino. Né? Pode ser. A idade da pessoa, não necessariamente exatamente a idade, mas você pode criar aqui uma faixa etária. Então, né, qual é a sua faixa etária? Aqui é a minha pergunta. Nessa pergunta aqui, eu tenho que ser de múltipla escolha, porque eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Posso até colocar assim, né? Dependendo de quem responda, menos de 20. Aí aqui, quando eu ponho a flechinha, só preciso colocar a flechinha para baixo aqui, se você for usar o teclado, né? Você põe a flechinha do teclado para baixo, ele já cria uma opção. Senão, você só clia ali, na adicionar opção, já aparece também. De 20 a 30 anos, né? Vamos colocar aqui a idade. De 30 a 40. E vamos colocar só mais de 40 anos, tá? Só para não ficar escrevendo tantas opções. Então, eu criei as opções de resposta, a pessoa vai ter que escolher uma delas, né? Claro que não vai precisar escolher mais de uma, então não tem por que utilizar a caixa de seleção aqui. Então, a múltipla escolha realmente é melhor. É só para a gente identificar qual é o perfil da pessoa que está sendo entrevistada. Isso também é interessante quando a gente faz uma pesquisa estatística, é interessante você levantar o perfil das pessoas que responderam.
Depois que você criou a pergunta, tá? Escolheu a opção, né, o tipo da pergunta, se é de múltipla escolha, se é uma resposta, né, uma resposta aberta, se é de caixa de seleção ou se é de escala linear. Aqui no caso a gente escolheu de múltipla escolha, você vai ter que escrever as opções que a pessoa tem para responder. Uma coisa importante aqui embaixo, no finalzinho, vocês podem ver que está escrito obrigatório. Então, para que a pessoa não deixe de responder essa pergunta, você clica aqui em obrigatório. Isso vai fazer com que ela tenha que responder obrigatoriamente. Então, assim, né, você já deve ter percebido na hora de fazer alguma avaliação, algum trabalho, se tiver essa opção selecionada, quando você vai enviar e tem alguma pergunta que você não respondeu, vai aparecer. Né? Ele vai direcionar direto naquela pergunta que ainda não foi respondida. Então, isso é bom, porque às vezes a pessoa talvez tenha passado alguma, ou deu algum problema aí na conexão e acabou perdendo alguma informação. E se você tem essa opção aqui selecionada, a pessoa não vai deixar de responder. Né? Se às vezes não responder, uma pergunta. Resposta. Tá? E aí a gente fez a nossa primeira pergunta. Tá? E aí a gente precisa agora criar outras perguntas. Então você tem duas formas de fazer isso. Ou você vem aqui em duplicar. O que vai acontecer em duplicar? Ele vai pegar essa pergunta aqui, vai copiar e vai fazer uma cópia dela para baixo. E as perguntas vão ficar sempre nessa ordem, né? Porque você começa o formulário sempre de cima para baixo. Então, né, ele sempre vai criando perguntas para baixo. Então, você pode duplicar, e aí aparece a mesma pergunta que está aqui, você só vai modificando, se você quiser utilizar o mesmo estilo de pergunta, ou você vem aqui no maisinho que tem aqui do lado, e aí você vai adicionar uma nova pergunta, ele vai aparecer como aquela primeira pergunta que apareceu sem as opções, tá? Sem copiar essa. Aqui, se você quiser importar, mas isso se você tiver um outro formulário, não é o caso. Se você quiser adicionar título e descrição, que é essa parte aqui que está no início, mas né, se vocês quiserem, às vezes, dividir o formulário em seções, né, às vezes quer diferenciar em relação a algumas perguntas sobre determinados aspectos, também dá para fazer isso aqui, tá? Aqui, se você quiser adicionar alguma imagem, se quiser adicionar vídeo, mas não é o caso, senão acaba demorando ainda mais esse questionário, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer essa opção aqui de... Eu quero fazer outros tipos de perguntas para vocês. Vamos adicionar uma aqui, ó. Veja que ele sai da edição dessa pergunta, veja, a pergunta vai aparecer exatamente como está aqui para a pessoa que vai acessar esse formulário. E aqui aparece agora a segunda pergunta que você pode criar. Tá? Aí a gente pode colocar, além da faixa etária, pode perguntar aqui qual é o sexo da pessoa, se é masculino ou se é feminino. Então, são perguntas que vocês podem colocar. Não vou colocar aqui porque é uma pergunta simples, né, que fica fácil de criar. Vamos pensar em outros estilos de perguntas. Diga, Pedro. Em relação a essa primeira questão da faixa etária, né, das pessoas que vão responder, ela cabe em todos os questionários, né, que nós vamos fazer, né? É um dado importante? Olha, eu julgo como realmente sendo importante, porque ajuda você a traçar também o perfil das pessoas que foram entrevistadas. Isso pode ser levado em consideração pelo fato de que, dependendo dessa faixa etária, isso pode ter também variação nas respostas que as pessoas vão te dar, dependendo do tema. Então, se você julgar realmente que é interessante, que é importante ter esse tipo de pergunta, pode ser colocar. Mas se você achar que não precisa, não tem problema. Não há necessidade, não é obrigatório esse tipo de pergunta. Eu só dei uma opção que, de repente, a gente pode achar interessante ter um perfil em relação à idade da maioria das pessoas que responderam. Né? Isso pode, de repente, influenciar na análise que você vai fazer desses dados depois. Sim, são dados bem importantes, né, professor? Um dado que pode fazer uma grande mudança na sua pesquisa. Sim, com certeza.
Vamos lá, vamos para a nossa segunda pergunta. Vamos fazer um outro estilo de pergunta, como a gente está fazendo um formulário sobre carros. Vamos perguntar agora. Vamos fazer aqui, para a gente fazer um outro estilo de pergunta, né? A gente pode fazer o seguinte aqui, né? Quais as marcas de carros ou automóveis, tá? Você, tá? Vamos escrever a palavra inteira, você, tá? Não só as letras V e C. Então, cuidado aí com essa parte aí. Tá? Você já teve. Escrever assim de uma forma bem simples para vocês verem que não há necessidade de ficar pensando muito aí nas perguntas, tá? E aí agora vamos colocar assim, porque a pessoa pode responder mais do que uma marca. Então eu vou escolher a opção de caixa de seleção e aí vou colocar lá várias marcas, né? Por exemplo, Fiat, marcas nacionais aí. Nacionais em termos, né? No Volkswagen. Opa, vamos tomar mais ali. Eu troquei. Eu troquei aqui, né? O S isso. Que mais aí? Chevrolet. Vamos colocar. Peugeot, professor? A bomba do Peugeot? Ah, chegou a Peugeot, hein? A bomba do Peugeot. Vamos colocar. Ok. 5 opções tá bom, hein? Lógico que tem mais, se você quiser, né, colocar aí mais algumas aí, pode ficar à vontade, mas eu vou colocar aqui só para vocês terem, né, um exemplo de questão de caixa de seleção. Se você quiser, às vezes a pessoa não conhece o nome da marca, né, e você quiser colocar uma imagem, por exemplo, aqui, vamos fazer esquema aqui, ó. Digamos eu coloquei a opção de Fiat, a marca, mas quero colocar uma imagem que às vezes a pessoa consegue lembrar mais do símbolo do que do nome. Então eu posso vir aqui, ó, e pesquisar imagens no Google, e aí eu coloco lá Fiat. Aí é para procurar. Tá certo que eu quero só o símbolo, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Logo. Ah, agora apareceu. Ó, tem até a antiga aqui, ó, Fiat. Vou colocar essa nova aqui. Ó. Seleciono, boto em inserir. Ó. E aí ele coloca lá, além do nome. Se quiser colocar só a imagem também, pode apagar aqui. E aí você tem a opção aí de colocar. Vamos ver aqui da Renault. E aí você tem aí, além do nome, a imagem. Se você quiser, você pode fazer assim também. É claro que vocês podem ver que dá mais trabalho, porque você tem que ali pesquisar. Aqui ainda é fácil de você achar isso no Google, porque né, é algo que com certeza né, não vai ter dificuldade, mas às vezes você quer colocar uma imagem que específica de algum assunto aí e você não consegue achar. Então tem que tomar cuidado nisso. Eu estou explicando para vocês para que vocês saibam que é possível fazer isso também. Caso você ache necessário esse tipo de coisa, pode ser, é uma opção. Mas se você quiser só colocar os nomes, também. Tá? Então, tá aí mais uma opção. Sempre lembrando de colocar aqui obrigatório, tá? Aqui até você tem mais algumas opções aqui, ó. Descrição, validação da resposta, ordenar as opções aleatoriamente, mas não precisa se preocupar com isso, tá? Se você quiser excluir a pergunta, você pode usar aqui, né? É fácil de
associar, né, a imagem da lixeirinha ao que ela pode fazer. E essa daqui é duplicar, né, ou copiar essa pergunta que a gente está selecionando. Vocês podem ver aqui, ó, e como eu cliquei aqui em cima, ela está selecionada. Essa faixinha azul aqui é de seleção. Se eu clicar na outra, ó, agora eu cliquei a primeira. Ó. Então, né, essa barrinha na lateral aqui azul indica que você está com essa questão selecionada. Se eu for adicionar uma pergunta aqui, ela vai adicionar uma pergunta entre a 1 e a 2. Se eu quero uma pergunta depois da 2, eu tenho que selecionar a pergunta 2 e a partir da 2 eu crio uma outra. Tá? Então, vamos criar agora uma terceira aqui, ó. Para a gente saber aí, por exemplo, qual a sua opinião sobre a manutenção. Faltou espaço aqui. Dos carros. Pergunta aí. E aí eu quero ter mais ou menos assim um termômetro do que as pessoas acham, né, com relação à manutenção dos carros. Então eu vou vir aqui, ó, e vou escolher a opção de escala linear. A escala linear, ela vai me criar uma numeração que pode variar de 1, tá? Ou 0, se você achar necessário, pode colocar 0 também. E vai até 10. Você que escolhe aí o quanto, né? Normalmente, de 1 a 5 é suficiente, tá? Não há necessidade de criar tantas opções, mas se você quiser achar necessário colocar de 1 a 10 ou de 0 a 10 também pode. E só que você precisa definir aqui, ó, se você quiser, é opcional, né? Não que você tenha que fazer isso, né? Mas se você quiser colocar, só para a pessoa entender o que, que é o 1 e o que, que é o 5. O 1 é o inferior, então, vamos colocar aqui, ó, muito ruim. Ou muito cara, você colocar assim, muito caro. E aqui, muito barato. Tem que ser o contrário, né? Lógico, no meio ali, você vai dosar. Então, às vezes, a pessoa não acha muito cara, acha um pouco menos, então ela vai marcar uma outra opção. Vamos colocar como obrigatório aqui, né? E vamos clicar para desselecionar essa pessoa para a gente visualizar aqui, ó. Então, qual é a sua opinião sobre a manutenção dos carros? Muito cara. A pessoa vai marcar 1. Se ela não achar tão cara, vai marcar 2. Se ela achar médio, vai marcar 3. Se ela achar um pouco mais barato, 4. Se ela achar muito barato, ela vai marcar 5. Então, você criou uma escala onde você vai saber a opinião das pessoas e a pessoa, né, vai ter mais opções de escolha aí. Então, essa aqui é uma pergunta que é interessante, vocês podem utilizar aí com frequência para facilitar, é bem fácil de fazer, você viu que não foi difícil a gente criar essa pergunta. Então, é uma outra opção que vocês podem estar colocando aí no formulário de vocês, tá? Vamos criar mais uma opção aqui, agora eu selecionei a terceira pergunta, porque eu quero que a próxima venha depois dessa. Então, se eu clicar agora aqui, eu vou criar a minha quarta pergunta. Vou colocar assim, o que você acha do conforto do seu carro? E aí aqui eu vou colocar uma opção, né, de resposta curta. Ó. Veja que a resposta curta vai dar a opção da pessoa responder, vamos pôr aqui como obrigatório, sempre lembrando disso, ó. O que vai aparecer para ela aqui? Ó? O que você acha do conforto do seu carro? Então, ela vai ter que selecionar aqui para responder. Ela vai ter que clicar aqui e dizer alguma coisa. Uma frase, uma palavra, tá? Algo que algo que ela queira responder. Lógico que se tivesse opções de resposta seria mais fácil, que você seleciona,
mas às vezes tem algo, né, a opinião, alguma coisa ali que a pessoa não tenha nas opções e ela queira colocar. Então, de repente, caso você crie algumas opções, mas você acha que não é suficiente, você pode colocar uma opção escrito outra para que a pessoa escreva, né, essa opção aí de acrescentar alguma coisa. Então, aqui é um exemplo de resposta curta, tá? Então, e aí você vai continuando, vai fazendo as perguntas referentes ao seu tema, tá? Eu coloquei aqui, então, 4 exemplos aí das principais perguntas que podem ser feitas, tá? Para que vocês entendam como é fácil, como é simples de montar esse formulário, ok? Outras coisas que nós iremos ver aqui é com relação ao layout, né? O visual do formulário. A gente pode acrescentar, a gente pode deixar ele mais personalizado. Então, eu posso vir aqui, ó, tá? Nesse símbolozinho aqui está escrito, ó, aparece aqui, personalizar tema. E aí, quando você clica, ele aparece as opções. Eu posso colocar uma imagem que vai ficar aqui em cima do título, tá? Eu posso escolher aqui, que é o cabeçalho do formulário. Eu venho aqui, o Google mesmo tem algumas opções. Quando você abre essa janela, já aparece aqui temas. E aí tem várias coisas aqui que você pode escolher referente ao tema que você vai tratar. Vamos ver se tem algum de carro aqui. Vamos ver as ilustrações. Deixa eu ver. Professor, mas pode fazer um upload, uma imagem também, do ladinho. Né? Também dá para fazer. Se você tiver alguma imagem que queira colocar, você pode fazer. Só tem que tomar cuidado com o tamanho da imagem, tá? Porque essa imagem ela tem um formato bem específico. Às vezes, se você pegar uma imagem, às vezes, muito pequena ou muito grande, acaba cortando ou ficando muito pequena. Ela acaba distorcendo a imagem. Então, só tem que ter esse cuidado na hora de colocar aqui. Não tem nenhuma de carro aqui. Nem uma rodinha. Tem um trenzinho. Ah, aqui, ó, achei, ó. Ufa. Fui salvo. Olha lá, ó, o tema de carros. Então, ele vai criar aqui uma... Vamos ver, peraí que tá baixando. Olha lá. Ele vai colocar aqui o tema aqui, a imagem aqui, que vai dar uma personalizada no formulário, né? E aí a pessoa, quando olha, já sabe qual é o tema. E você pode pegar uma imagem pronta, como também pegar uma imagem que você tem aí da internet, né? Mas precisa ter essa imagem no teu celular, no teu computador, para você poder selecionar ela. E, se quiser mudar a cor aqui do tema, fique à vontade, aqui dá para mudar, gostei dessa cor aqui, ó. Mudar o fundo, deixar ele mais escuro, tá? Então tem várias, se quiser outras cores, você tem aí várias opções aí, tá? Aqui até tem a opção de você mudar o formato da fonte, ó. Mas eu não recomendo, porque às vezes pode ficar, né, porque ele muda uma parte, né, a outra ela fica igual. Então, deixa no básico aqui que, né, tá resolvido. Então, essa é a opção. O íconezinho que tem do lado aqui, então, é bem fácil de você personalizar o teu formulário, né? Bem simples aí, tá? Esse do lado aqui, que parece um olho, que na verdade é exatamente um olho, é só para você visualizar como que vai ficar o teu formulário quando a pessoa abrir. Tá? Então, se você clicar aqui, ele abre uma outra janela, eu vou compartilhar ela com você, e aí vai mostrar como que a pessoa vai ter acesso a isso. Então, aí você tem uma noção de como que as coisas vão aparecer. Ó. Veja que aqui ele modifica um pouco o formato, tá? Da disposição que você, quando você está editando, ele às vezes aparece de um jeito diferente. Quando você visualiza, é outro formato. Então, por isso que é bom sempre dar uma visualizada para ver como é que vai ficar. Tá? Então, vai aparecer aí as opções. Ó. E ó, observe que lá no final sempre é o enviar, que é onde vocês já fizeram várias atividades aí, várias avaliações, já sabem que no final sempre
é o enviar, onde você daí envia as suas respostas para a pessoa que criou o formulário. Tá? Então, aqui é a opção de você... Deixa eu voltar aqui, fechar essa daqui. Uma coisa que eu esqueci aqui, ó, de arrumar aqui, ó, tá? Quando você clica aqui em cima, ele já pega o mesmo título que está aqui, ele já coloca lá em cima, tá? Então, só não esquecer ali de clicar em cima, porque senão ele vai ficar com aquele formulário sem título. Outra coisa aqui, ó. Vocês têm aqui, né, essa engrenagemzinha aqui que é sempre associada às configurações. Se você clicar aqui, vai aparecer várias coisas. Mas o que é importante que vocês precisam saber? Como eu estou criando esse formulário usando o meu e-mail da Exulpar, observem que aparece aqui, ó, essa caixa de seleção já selecionada, porque eu estou restringindo aqui somente a quem tem um e-mail institucional que vai poder ter acesso. É claro que quando vocês fizerem isso aí por um Gmail particular de vocês, pessoal, não vai aparecer isso aqui, tá? Porque ele já vai identificar como sendo algo pessoal e não institucional. Tá? Se você quiser limitar a uma resposta que as pessoas, né, então, às vezes a pessoa, né, responde várias vezes a mesma coisa, não sei se faz sentido isso, né? Então, limitar a uma resposta, você vai selecionar aqui. Professor, se uma pessoa responder várias vezes, conta como só uma, né, professor? Vai contando. Se uma pessoa quiser responder 10 vezes o questionário, ela pode responder. Né? Vai aparecer 10 vezes a pergunta, só que eu não sei até que ponto isso é interessante, né? O ideal é que as pessoas diferentes respondam uma vez só, para dar a opinião delas referente àquele tema. Ficar respondendo várias vezes a mesma coisa, vai ficar tudo igual, né? Então, tem que ter essa diferenciação em relação à opinião das pessoas. Claramente. Professor, o Lucas Larsen avisou que não vai poder participar da aula hoje. Tá ok, tudo bem. Professor, então é melhor então limitar a uma resposta, né? Eu acho que é bom que daí uma pessoa respondeu, né? Porque senão, às vezes, assim, ela não sabe se respondeu ou não, sabe? Será que eu respondi? Será que já foi? Será que eu esqueci? E aí pode ser que ela queira responder de novo. E aí, se ela tentar responder de novo, já vai aparecer que ela respondeu. A outra coisa que vocês, de repente, né, acharem interessante é coletar endereço de e-mail. Tá? Isso ajuda, né, também a identificar. Mas isso se vocês acharem necessário. Senão, né, às vezes a pessoa não quer se identificar, só quer responder, dar a opinião dela nas perguntas, não quer se identificar. Então, não precisa colocar isso aqui como obrigatório. Mas se a pessoa já respondeu, acho que já é bastante, né, professor? De pegar... Sim, com certeza. Então, basicamente, aqui, você vai mexer só nessa opção. Que essa aqui de restringir os usuários do Instituto, né, do Exulpar, nem vai aparecer, se você fizer isso pelo teu e-mail pessoal. Aí, o que mais que vai aparecer aqui é limitar uma resposta. Essa parte de apresentação que vocês não precisam se preocupar, tá? E a parte de teste também, porque você não está criando um teste, está criando um formulário, onde as pessoas estão respondendo, então não vão ganhar ponto por isso, tá? Então, bem tranquilo, não precisa se preocupar, tá? E aí aqui é onde você vai enviar. Quando você finalizou lá, você fez lá suas 10 perguntas, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, ou 15, e aí você agora, né, criou, fez bonitinho o layout, deixou bem certinho, e aí você precisa enviar para as pessoas, né? Primeiramente você vai enviar para o professor. Então você vai clicar aqui em enviar. A hora que você clicar em enviar, vai abrir isso aqui. Enviar formulário, coletar automaticamente o endereço, mas isso aqui só vai aparecer se for institucional, tá? E aí aqui você tem a opção enviar por e-mail, tá? Se você tiver um e-mail de alguém e queira enviar por e-mail, por exemplo, eu quero colocar e-mail do professor aqui, você pode colocar, né? Essa é uma opção. Só que se você fizer isso, você vai estar enviando aquele formato de obter a resposta, não de editar. O que eu quero que você faça quando você for compartilhar isso comigo, enviar, é adicionar colaboradores. Tá? Então, você vai aqui no final, isso só você vai fazer só comigo, só com o professor, tá? Se você for enviar isso para outras pessoas através do e-mail, você vai digitar o e-mail da pessoa aqui, tá?
porque senão ela vai ter acesso à edição. Adicionar colaboradores é que eu quero que outras pessoas editem. Então, por exemplo, vocês estão numa equipe com 3 alunos, e tem um que começou a fazer o formulário, mas daí você quer que os outros vejam esse formulário. Então, você vai colocar lá na parte de adicionar colaboradores, porque daí você vai colocar o e-mail dos outros alunos integrantes da equipe, para que eles também tenham acesso e possam mexer nas perguntas, modificar e editar o formulário. E aí você vai colocar aqui o e-mail, tá? O seu vai aparecer aqui porque você é a pessoa que criou, mas você vai adicionar o e-mail das outras pessoas que você quer que tenha acesso, incluindo o meu, tá bom? Então, quem não lembra do meu e-mail, tá aqui, ó, leandro.ferreira@exupar.edu.br, tá? Leandro.ferreira, bem facinho de lembrar. Tá? E aí você vai concluir e vai mandar. Outra coisa que você pode fazer aqui, ó, copiar link. Tá? Nesse copiar link aqui é onde vocês vão poder enviar daí por WhatsApp, tá? O link onde a pessoa vai clicar nesse link e ela vai acessar, ela vai abrir esse formulário e vai poder responder. Tá? Então, aqui também vai aparecer essa opção aqui de copiar o link, tá? Nesse mesmo lugar aqui, tá? Vou repetir mais uma vez, vai ficar registrado, mas eu vou repetir mais uma vez. Você vai lá, na hora que você finalizar o teu formulário, tá? Você vai em enviar, clica em enviar, abre essa janela para enviar, você vai lá no final, desce a barrinha, e em adicionar colaboradores. Tá? Ele vai abrir uma outra janela, onde você vai adicionar o e-mail das outras pessoas integrantes do grupo, da equipe, né? O e-mail do professor aqui, e se você quiser copiar o link que permite com que você envie daí por WhatsApp para um grupo de pessoas, para as pessoas responderem, você também vai copiar o link aqui e vai poder fazer o envio do formulário para as pessoas. Se eu enviar aqui, eu estou adicionando pessoas para editar esse formulário. Se eu copiar o link aqui, simplesmente as pessoas vão clicar no link e vão acessar para responder, ok? Vou só fechar aqui. Tá? Então, eu acho que isso daí. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Quem já escolheu o tema, então, primeiro vocês tiveram a escolha de 3 temas, né? Só que desses 3 temas aqui, vocês têm que escolher um só, porque o formulário vai ser criado em cima desse único tema. Então, quem já escolheu 3, pensa direitinho em qual desses 3 é o melhor tema para vocês criarem um formulário onde as pessoas vão responder perguntas relacionadas a esse tema. Então, tem que pensar nisso, né? Qual desses 3 temas é o mais fácil para criar um formulário com perguntas e respostas? Tá? Então, quem ainda não definiu o único tema, vai pensar nisso, porque ajuda a definir exatamente isso. Diga, Pedro. Eu botei ali no trabalho, professor, o nosso, a prévia das minhas perguntas. Eu fiz 11, o senhor já pode dar uma olhada para ver como está indo? Sim, mas você escreveu no trabalho ou você já fez o formulário? Não, eu mandei no trabalho, eu ainda vou fazer no formulário ainda. Não, mas pode fazer direto no formulário, tá, Pedro? Depois você me envia, como eu mostrei aqui, compartilha comigo e aí eu olho direto já no formulário. Porque ali não adianta, porque no formulário você vai ter só as perguntas. Eu quero saber como que fica a pergunta e também as opções de resposta. Tá ok? Sim, professor, ok. Professor, Diga, Jefferson. eu fiz todo o processo aqui. Daí eu copiei o link, joguei numa próxima aba, ele aparece como fosse para mim mexer nele, né? No caso, será porque eu estou logado aqui no Gmail? Se você mesmo está acessando, é porque quando você acessa, ele acessa como editor, né? Não como alguém que vai responder, né? Tem que fazer um teste com outro e-mail para daí você fazer isso. Manda para algum colega seu, Jefferson, para ele responder. Tem uma outra opção aqui, viu? Aqui, ó, se você vai enviar, já que vocês comentaram, ó,
aqui em cima aparece aqui, ó, enviar via. Aí a cartinha aqui é o e-mail. Se você clicar aqui, ele já cria um link, ó. Também dá para fazer por aqui, ó, ok? E aí você tem, porque esse vai ser o link, ó. Aí você pode copiar esse link e fazer a mesma coisa, né? Enviar aí, né, por WhatsApp, ou por um outro aplicativo que vocês tenham aí, para que as pessoas possam responder, tá? O legal disso daqui é que você não precisa salvar isso aqui, não tem um botãozinho de salvo. Ele salva automático. Toda alteração que você faça aqui, ele salva. Mesmo que você já tenha enviado para alguém isso aqui, você pode alterar aqui e a hora que a pessoa abrir, ela já vai abrir com a alteração que você fez. Então, o legal, né, de usar essa plataforma é exatamente isso. Por ela funcionar online, permite com que você consiga fazer alterações ao mesmo tempo que alguém possa estar respondendo, acessando. Tá? E aí você já altera qualquer detalhe aí que você tenha no meio do caminho. Ok, pessoal? Eu vou só pausar aqui a nossa gravação para não ficar muito longo também o vídeo, para depois vocês acessarem, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Ok, professor.